Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de farmacognosia, em que nós iremos trabalhar agora a respeito do segundo grupo de compostos fenólicos que a gente tem. Então, trabalhamos na aula anterior sobre flavonoides e taninos, e agora, como o segundo grupo de compostos fenólicos, nós vamos discutir um pouquinho a respeito de cumarinas e quinonas, tá? As cumarinas, o nome é derivado da espécie em que elas primeiro foram isoladas, que é essa plantinha aqui, conhecida popularmente como cumaru, fava tonka, e o nome científico é Dipteryx odorata, tá? As cumarinas estão amplamente distribuídas no reino vegetal, entre as bactérias, tá? Reino Monera, e também alguns micro-organismos, alguns fungos unicelulares, tá? Estruturalmente ou quimicamente, qual é o núcleo fundamental ou esqueleto carbônico que caracteriza as cumarinas? Elas são lactonas do ácido hidroxicinâmico. O ácido hidroxicinâmico é uma molécula derivada da via do haste químico, em que enzimas convertem ele em um aminoácido, que é fenilalanina. Tem uma enzima chamada de fenilalanina amonialiase, que converte, né, a fenilalanina nesse ácido cinâmico ou cinamato. Para se tornar uma cumarina, nós temos que ter uma função lactona nesse ácido O-hidroxicinâmico. Lactona é sempre uma função éster dentro de um anel. Então, essa função aqui, C dupla O, é uma função éster dentro de uma cadeia carbônica cíclica, dentro de um anel, por isso que é uma lactona, tá? Derivada de um ácido, que é o ácido hidroxicinâmico. As cumarinas simples, em relação à sua terminologia e classificação, nós temos aqui a lactona do ácido hidroxicinâmico, né, que é o esqueleto carbônico ou núcleo fundamental das cumarinas, chamados de 1,2-benzopirona. E dependendo, a partir desse esqueleto carbônico básico, dos substituintes de radicais que você vai ter nessas posições aqui desse anel aromático, né, da 1,2-benzopirona, você vai ter derivados de cumarinas, né? 1-beliferona, herniarina, esculetina, escopoletina e esculina, de acordo com as substituições que você tiver nesses radicais. Então, olha lá, no radical 1 e 3, se você tiver hidrogênio e no 2 hidroxila, é uma umbeliferona. Se nos radicais 1 e 3 você tiver hidrogênio e no 2 um oxigênio com grupamento metil, herniarina, e assim sucessivamente, tá? Lembrando que isso aqui é só para ilustrar, demonstrar que a partir de um esqueleto carbônico ou molécula ou núcleo fundamental básico, por pequenas substituições de alguns radicais, você obtém variações em relação àquele grupo de cumarinas. Jamais será preciso decorar, né, quais as substituições que ocorrem em cada um desses radicais e qual tipo de cumarina simples eu tenho em virtude dessas substituições. Um grupo muito característico e com propriedades, né, ou importância terapêutica dentro das cumarinas que a gente tem são as furanocumarinas. Então, as furanocumarinas, elas vão ter esse anel furano, unido ao esqueleto carbônico, ou núcleo fundamental da cumarina, que são as lactonas, né? O, função éster, C dupla O, do ácido hidroxicinâmico. Então, lactona do ácido hidroxicinâmico, cumarina. Se eu adiciono a esse núcleo fundamental um anel furano, aí eu tenho uma furanocumarina, tá? Exemplos de furanocumarinas que a gente tem: soraleno e o bergapteno. Olha aqui, novamente,
Aqui, né, está do lado esquerdo e aqui do lado direito. Ó, a presença do anel furano, que caracteriza a furano-cumarina. Só que o bergapteno tem ainda aqui uma função éter, né? No anel aromático aqui da lactona do ácido hidroxissinâmico, o que o psoraleno não tem. Então, são pequenas modificações da molécula, mas ambos são furano-cumarinas. Por que eu coloquei furano-cumarinas? Porque elas têm uma propriedade, pessoal. As furano-cumarinas, elas são fototóxicas. Então, elas estão muito presentes, né? No limão, no fruto do limão, Citrus limon. É muito comum também em outras plantas medicinais que eu vou citar, mas a importância dessas furano-cumarinas, como eu disse, é que elas são fototóxicas. Ou seja, na presença de luz solar, elas são capazes de manchar, de pigmentar a pele. Então, por isso que se pingar limão na pele, né, e você se expor à radiação solar, mancha, devido à presença de furano-cumarinas, que são fototóxicas. Elas reagem com o espectro da luz visível, advinda do sol, e pigmenta a pele. No caso em específico do vitiligo, isso seria algo requerido, em que você tem uma despigmentação de maneira irregular na pele, e nessas regiões, a aplicação de extratos de plantas ricas em furano-cumarinas, com a exposição do indivíduo ao sol, poderia levar a uma repigmentação desse local e tornar a coloração, né, a pigmentação da pele mais uniforme. Então, a gente tem muito em limão, citrus limon, figos carica também no figo, e também na raiz da brose mungal de Chalde, que é a mama cadela. Então, até se tinha uma pomada à base do extrato obtido da raiz da mama cadela, só que raiz é um órgão terapêutico ou um farmacógeno difícil de ser utilizado, porque você tem que extrair a planta toda, né? E isso estava diminuindo as populações naturais e levando a espécie a risco de extinção, tá? Mas extratos de plantas ricas em furano-cumarinas para aplicação por meio de pomadas, de cremes, é importantes em caso de vitiligo, porque por elas serem fototóxicas, elas reagem com o espectro da luz visível advinda do sol, pigmentando, manchando a pele. E se aplicado aí, né, seria aplicar só nessas regiões, para que você pudesse obter uma pigmentação mais uniforme, né, e diminuir a presença dessas manchas irregularmente distribuídas pela pele, né? Bom, apesar das furanocumarinas ter essa propriedade, né, de pigmentar a pele, o que seria desfavorável, né, no caso de um indivíduo que não fosse portador do vitiligo, ele pingar ali no limão e se expor ao sol, mas no caso de vitiligo isso seria importante. Mas a principal utilidade das cumarinas é servirem de protótipos para obtenção de moléculas anticoagulantes, tá? Então, as cumarinas, ao longo da história, elas serviram como protótipos para o desenvolvimento de ativos anticoagulantes, ou seja, com propriedades antitrombóticas, tá? Então, a partir daquele esqueleto carbônico fundamental das cumarinas, ou daquele núcleo fundamental, que é a 1,2-benzopirona, que nada mais é, como nós já falamos, aquela lactona do ácido hidroxissinâmico, né? Por processos de semissíntese em laboratório, desenvolveu-se a varfarina e o ticumarol, que são fármacos anticoagulantes. Então, a partir da 1,2-benzopirona, que é a lactona do ácido hidroxissinâmico, o núcleo fundamental da cumarina, por processos de semissíntese em laboratório, né, reagindo com outras moléculas, você obteve a molécula da varfarina e também do dicumarol. A varfarina, ela exerce propriedades anticoagulantes porque ela é uma antagonista dos efeitos da vitamina K, tá? A vitamina K, pessoal, ela leva à formação de protrombina no fígado. E essa protrombina
mediante a lesão de algum vaso, rompimento de algum vaso com extravasamento de sangue, por meio do cálcio de fatores de coagulação, ela é convertida em trombina, que é a forma ativa da protrombina. A trombina vai converter uma proteína solúvel no plasma, que é o fibrinogênio, em fibrina, que é uma proteína insolúvel, que vai reter, como se fosse uma malha ou uma trama, os elementos figurados do sangue, formando um coágulo estável. Então, se você antagoniza os efeitos da vitamina K, desde o início da cadeia para o processo de coagulação sanguínea, você prejudica. E aí, a varfarina exerce essa ação anticoagulante e, inclusive, antitrombótica, né? Devido a essa capacidade que ela tem de evitar a formação do coágulo estável de fibrina, tá? Então, de novo, você precisa de vitamina K para no fígado produzir uma enzima inativa chamada de protrombina, tá? A varfarina antagoniza a vitamina K, então você já diminui a produção dessa enzima inativa, que é a protrombina. Essa protrombina, que é uma enzima inativa, quando você tem uma lesão de um vaso com extravasamento de sangue, fatores de coagulação são ativados e, juntamente com o cálcio, a protrombina é convertida em trombina, que é a forma ativa da enzima, que vai converter o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel no plasma, em fibrina, que é uma proteína que forma uma rede, uma teia, uma trama que retém os elementos figurados do sangue, formando aquele coágulo estável, aquela casquinha de sangue onde você se corta, tá? A protrombina, ela fica na forma inativa, porque ela só pode ser convertida na forma ativa, que é a trombina, mediante ou presença de lesão de um vaso, que senão ocorre a formação de trombos no interior do vaso, intacto, sem ter sofrido nenhum tipo de lesão, né? O dicumarol é também anticoagulante, mas é porque ele inibe a redutase de vitamina K. Por quê? Porque para a vitamina K ser capaz de levar à formação de protrombina no fígado, que nós acabamos de explicar esse mecanismo, ela precisa estar na forma o quê? Reduzida. E se eu inibe a redutase de vitamina K, ela fica na sua forma oxidada. Então não há síntese de protrombina. Se não há síntese de protrombina, não há processo de coagulação sanguínea, e por isso que o dicumarol é um anticoagulante, tá? Vejam vocês que a molécula de dicumarol, ela é formada aqui, ó, por duas moléculas de benzopirona. Uma, a lactona, a lactona, né, do ácido hidroxossinâmico. Então, uma, duas, hidroxiladas. Então, são duas moléculas de 1,2-benzopirona hidroxiladas, com hidroxila. As cumarinas simples e seus derivados, né, que são aquelas que a gente estudou aqui, de acordo com os substituintes naqueles radicais, derivados de cumarina simples, umbeliferona, herniarina, escoletina, né? Distribuem-se no reino vegetal em algumas famílias botânicas. Então, a gente encontra em raízes, frutos e sementes de muitas espécies pertencentes à família Apiaceae, que é a família da erva doce, tá? Asteráceae, que é da camomila, da alcachofra, da arnica, né? Fabáceae, que são as leguminosas. Na família Lamiaceae, Poaceae, que são das gramíneas. Rutáceae, como a do limão, é a família Rutáceae. E a Solanaceae, que é uma importante família de cultivares alimentícios. A jurubeba, batata, o jiló, lobeira, tá tudo na família Solanaceae, tá? Tomate, pepino. Já as furanocumarinas, que são aquelas com propriedades fototóxicas que pigmentam a pele na presença do espectro advindo da luz visível do sol, está na família Apiaceae, né, que é da erva doce, do funcho. Também leguminosas, família Moraceae e Rutáceae. Rutáceae é a do limão, né? Então elas estão muito presentes ali mesmo. Isso aqui são as sementes da fava tonka, de Pteryx odorata, do cumaru, que é essa plantinha aqui. Essa em que as cumarinas foram primeiro isoladas, tá?
E aí, pessoal, nós temos também como composto fenólico, fechando, né, os 4 grupos, porque a gente tem flavonoide, tanino e cumarina, que a gente já estudou, e agora as quinonas, tá? As quinonas, elas são obtidas pela oxidação de fenóis. Então, você vai ter o anel aromático, né, com as hidroxilas, passando por processos de oxidação, originando funções oxigenadas, né? E aí, a partir disso, você consegue obter o quê? Obter as quinonas, tá? Então, as quinonas são compostos orgânicos considerados produtos de oxidação de fenóis, tá? A característica básica, então, da estrutura química do núcleo fundamental ou do esqueleto carbônico das quinonas seria 2 carbonilas cetônicas em um sistema conjugado com pelo menos 2 duplas ligações. Então, olha lá, 2 carbonilas cetônicas, C-O-O, é o grupamento funcional que caracteriza a função cetona. Então, eu tenho 2 carbonilas cetônicas, 1, 2, em um sistema conjugado com pelo menos 2 duplas ligações. Uma dupla ligação entre o carbono 2 e 3 e outra entre o carbono 6 e 5, tá? Então, aqui você tem 1, 4, que é a posição das funções cetonas, como são duas de ceto, ciclo hexa, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos numa estrutura cíclica ou anel. Então, met, et, prop, but, penta e hexa, né? Então, ciclo hexa. 2 e 5, que é a menor numeração em que a gente encontra as duplas ligações, está entre carbono 2 e 3 e 5 e 6. Então, 2, 5, de 2 duplas ligações em quem caracteriza a 2 duplas ligações, né? Dieno. Ou paraquinona, que aí toda essa estrutura aqui, esse nome químico, ele pode ser reduzido em quinona. E para significa as posições 1 e 4, né? 1 e 2, orto, 1 e 3, meta, e 1 e 4, para. Então, paraquinona. Aqui a gente já tem a ortoquinona, porque já é nas posições 1 e 2. Se fosse na 1 e 3, era metaquinona, e se fosse na 1 e 4, paraquinona, igual está aqui. Então, aqui a gente tem 1 e 2, né? Que é nos carbonos 1 e 2 que nós temos as funções cetonas, di, porque são 2 funções cetonas, ciclo hexa, de novo, porque é um anel, uma cadeia fechada de carbono com 6, met, et, prop, but, penta, hexa, né? 3 e 5, que são as menores numerações em que você tem as duplas ligações. Se está entre o carbono 3 e 4, o menor é o 3. Se está entre o carbono 5 e 6, o menor é o 5. De 2 duplas ligações, eno, né? Ou ortoquinona. Nós temos 4 grupos de quinona, de acordo com o sistema cíclico no qual as duplas ligações de cetonas estão inseridas, tá? Então, se elas são derivadas do anel benzênico, nós temos benzoquinonas. Se dão derivadas no naftaleno, nós temos naftoquinonas, tá? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, as benzoquinonas são derivadas do anel benzênico, que é um anel, uma cadeia cíclica de 6 carbonos com duplas ligações conjugadas. Só que para ser quinona, a gente tem que ter oxidação daquela molécula com carbonilas, com cetonas, né? Então, a partir do anel benzênico, nós temos a inserção das funções cetônicas, produzindo as benzoquinonas. Então, nós temos a parabenzoquinona, porque nós temos as carbonilas cetônicas nos carbonos 1 e 4, e a ortobenzoquinona, porque nós temos as carbonilas no carbono 1 e 2. Se fosse no 1 e no 3, era metabenzoquinona, mas não existe, tá? Aqui o nome químico, né? De acordo com a posição em que as cetonas se encontram, 1 e 4,
Di, porque são duas funções cetonas, um anel de 6 carbonos, ciclo hexa, e a numeração dos menores carbonos que participam das duplas ligações, né? Igual a gente viu ali anteriormente. A 1,4-benzoquinona ou parabenzoquinona, que tem as funções cetonas nos carbonos 1 e no 4, né? 1, 2, 3, 4, parabenzoquinona, se ela passar por um processo de redução, ela origina, né, no lugar aqui das funções cetônicas, duas hidroxilas, ou seja, uma função álcool, mantendo, né, o anel de 6 carbonos. Só que aqui no caso eu vou ter um anel benzênico mesmo, aromático, porque como o hidrogênio, né, se ligou aqui, essas combinações de par de elétrons vão descer para o anel, tá? E aí, por isso que você vai ter 3 duplas ligações e aqui só 2, né? Essa molécula aqui, pessoal, é a hidroquinona. Então, a redução da parabenzoquinona origina a para-dihidrobenzeno. Tem um anel benzênico e as hidroxilas no carbono 1 e 4. Por isso que é para-dihidro, porque eu tenho duas funções hidroxila. Isso aqui é chamado de hidroquinona, que está muito presente aí em formulações dermatológicas como despigmentante. Melasma, por exemplo. Então, a hidroquinona, que é obtida por redução da benzoquinona, né, ela é muito prescrita na forma de géis, por exemplo, né, como um agente despigmentante. Peles com manchas, melasma, né? Ela se oxida muito facilmente, retornando para a benzoquinona, por isso que toda formulação com hidroquinona, ela vem com a instrução de ser conservada em geladeira, tá? Ela bloqueia a produção de melanossomos, né, que levaria à produção de melanina, aumenta a degradação desses melanossomos e bloqueia a enzima tirosinase, que é a enzima que converte o aminoácido tirosina em melanina, que é o pigmento. Por isso que ela, por esses diferentes mecanismos, acaba atuando na função clareadora, né, ou despigmentante, e sendo útil na remoção de algumas manchas da pele. As naftoquinonas, então, benzoquinonas são derivadas do anel benzênico. As naftoquinonas são derivadas do naftaleno, que é um anel benzênico unido ali a uma outra cadeia de carbonos com duplas ligações conjugadas. Aí você tem naftoquinonas, né? Só que para virar uma quinona, né, o anel tem que passar por um processo de oxidação com duas carbonilas cetônicas. Se não houver essa oxidação do composto, eu não tenho a quinona, né? 1 e 4 naftoquinona ou para-naftoquinona, porque está nas posições 1 e 4, né? Aqui 1 e 2 naftoquinona ou ortonaftoquinona, porque está nas posições 1 e 3. Então, é sempre na posição 1 e 4 e 1 e 2. Não tem o meta, né, que seria a posição 1 e 3. Uma importante naftoquinona com propriedades antioxidantes e, inclusive, preventivas do câncer, devido às suas excelentes propriedades antioxidantes, é encontrada no IP roxo, tá? Chamado de Lapachol. Então, derivado da para-naftoquinona, que tem as carbonilas cetônicas nos carbonos 1 e 4, né? Você tem o Lapachol. O Lapachol é encontrado na Tabebuia avelanede,
que é o IP roxo, o Androanthus impetiginosus, que é uma sinonímia científica, tá? Dessa tabebuia, que tem excelentes propriedades antioxidantes, preventivas do câncer, tá? Anti-inflamatória, analgésica, antibiótica, inclusive o plasmódio, né? Causador da malária, tripanossomo, causador da doença de Chagas, e anti-ulcerogênica também. É uma naftoquinona lapachol e está presente no IP roxo. As antraquinonas são derivadas do antraceno, que é esse núcleo fundamental aqui com 3 cadeias de carbono, tá? 3 cadeias ou anéis, 3 cadeias cíclicas ou 3 anéis de carbono, né? 1, 2, 3. Só que, para ser uma quinona, o antraceno tem que passar por reações de oxidação para incorporar funções oxigenadas ou carbonilas cetônicas, tá? Que seria nesse anel central aqui. A formação das carbonilas diminui uma dupla ligação aqui do par de elétrons, né? Eu mantenho do anel aromático e deste outro, mas aqui, pela oxidação, né? Essas duplas ligações têm que ir para fora do anel. As antraquinonas, elas são muito utilizadas terapeuticamente porque elas têm uma excelente ação laxante. Elas são laxativas, tá? A atividade laxante é a responsável pela utilização terapêutica da maioria dos vegetais que contêm antraquinonas, tá? Sendo as substâncias ativas, no caso, os derivados hidroxiantracênicos. São exemplos de drogas vegetais ricas em antraquinonas e que exercem ação laxante, tá? A própria babosa, a aloe vera, né? Mas aquela mucilagem da babosa obtida a partir de suas folhas, né? Que na verdade é um polissacarídeo. Essa mucilagem tem excelentes propriedades anti-inflamatórias, hidratantes, né? Para queimaduras e muito utilizada também devido a essas propriedades hidratantes em formulações cosméticas, tá? Mas aqui no caso, qual é o farmacógeno que exerceria a atividade laxante rica em antraquinonas da babosa? O farmacógeno, tradicionalmente usado como laxante, é obtido a partir do látex amarelado, que é produzido pelas células excretoras, localizadas junto às camadas do mesófilo da folha abaixo da epiderme. Esse látex é concentrado até a secura, mediante cozimento em fogo direto e mais tarde vertido em recipiente metálico, nos quais a massa endurece. Essa droga assim obtida é que tem ação laxante e constitui o farmacógeno clássico. Não pode ser confundido com o chamado gel de aloe, que é a mucilagem in natura obtida das folhas, né? Que é muito utilizada em cosméticos, né? Com propriedades emolientes, hidratante, anti-inflamatória, antibacteriana, cicatrizante. Sene ou Cássia angustifolia também é muito rica em antraquinonas. Ela tem uma sinonímia científica, que é Senna alexandrina. Se utilizam os folíolos e os frutos com propriedade laxante. Morinda citrifolia, né? Foi utilizada aí numa época, ficou bastante na moda, né? Que é o noni, né? Esse é o fruto do noni. Eu não achei fotos do farmacógeno dessa planta, que não são os frutos. A gente tem mais antraquinonas nas cascas e nas raízes, tá? Ela é nativa da Austrália, né? E por ser ricas em antraquinonas, elas exercem essa ação laxante, tá? Essa é rica em antraquinonas e exerce uma das atividades laxantes mais proeminentes que a gente tem, que é a casca da Rhanus curtiana, que é a cáscara sagrada.
A gente tem um total de glicosídeos antracênicos expressos e calculados em cascarosídeos, que são as antraquinonas dotadas de atividade laxante principal na casca da Rhanus burchiana. E ainda, nós temos réum palmato, com também propriedades laxantes, que são as raízes, né, o farmacógeno utilizado, rizomas e raízes do ruibarbo. Então, além, pessoal, de benzoquinonas, naftoquinonas, antraquinonas, nós temos um último grupo de quinonas, que seriam as naftodiantronas. Essas naftodiantronas, elas são muito comuns, ou já foram isoladas e encontradas, numa família chamada de Hipericaceae. E nessa família Hipericaceae, a gente tem o Hipericum perforatum, que é a erva de São João, do qual já foi extraída uma naftodiantrona chamada de hipericina, que tem ação antidepressiva nos casos de depressão leve a moderada. Então, essa é a molécula da naftodiantrona, encontrada em Hipericaceae, que é a família da erva de São João, ou Hipericum perforatum. Essa plantinha aí, que se utiliza como farmacógeno, onde a gente tem a maior quantidade de naftodiantronas, os botões florais e suas partes aéreas, tá? Essa é a hipericina, a naftodiantrona encontrada no Hipéricum perforatum ou erva de São João. Tem inúmeras apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas com o extrato do Hipéricum perforatum, utilizando a hipericina como marcador, né, com propriedades antidepressivas. Mas é para depressão a eficiência dela já foi demonstrada em estudos clínicos para depressão leve a moderada, tá? Uma advertência, né, em relação ao uso do hipérico perfurato é que a hipericina ela pode causar reações de hipersensibilidade, ou seja, alergias, tá? E o uso do extrato da planta já foi relacionado a diversas interações medicamentosas, porque o extrato do hipérico perfurato envolve, né, o citocromo P450, que são as enzimas metabolizadoras de fármacos encontradas principalmente no fígado, né? Então, entre os fármacos envolvidos nas interações, inclui contraceptivos orais, inibidores da protease do vírus da imunodeficiência humana, do HIV, anticonvulsivantes e heparina, tá? Que é um anticoagulante. Então, isso deve ser levado em consideração quando se faz o uso dessa planta como um antidepressivo. Existem mais de 1.500 quinonas que são encontradas não apenas no reino vegetal, mas também no reino monera em bactérias, tá? No reino fungi, em líquens, que são associações simbióticas entre algas e fungos, né? Em animais como ouriço do mar, na cochonilha, que fornece um pigmento, né? Vermelho, que é o carmim, vermelho carmim. Em besouros, esses besouros eles contêm a parabenzoquinona, naquela posição 1 e 4, a carbonila cetônica, né? E, né, como um metabólito secundário, elas são mais presentes no reino vegetal. No vegetal, a gente encontra muito na família Cesalpinaz, que é a família da Senna alexandrina, ou Cassia angustifolia, que é o sene, que tem antraquinona com ação laxante, né? Na família Ranás, que é da cáscara sagrada, também rica em antraquinona, que tem ação laxante. Na Poligonaceae, que é a família do ruibarbo, também rica em antraquinonas, né, que tem ação laxante. A babosa, que está na família Liliaceae, aquele látex amarelado obtido a partir do cozimento, que tem essa ação laxante, rica em antraquinonas. E na família Bignoniaceae, a gente tem o IP, né, em que a gente encontra uma importante naftoquinona, que é o lapachol, com propriedades, né, preventivas do câncer, antitumoral e etc.
Bom, pessoal, e é isso a parte de cumarinas e quinonas para a finalização dos compostos fenólicos. Próxima aula nós vamos abordar os compostos terpênicos e os nitrogenados, né? Então, nos terpênicos a gente vai falar de heterosídeos cardioativos, saponinas, né? Tem os óleos essenciais, que além de terpeno tem fenilproponoides, mas entra nesse grupo. E dos nitrogenados a gente tem os alcaloides e as metilxantinas, tá certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá tranquilo. Assim que finalizar a aula, eu posto a gravação para vocês com o link, tá certo? Bom resto de semana, fiquem com Deus, se cuidem até a nossa próxima aula. Professor, eu estava olhando aqui na média aqui, de sala de aula, depois que eu vi no extrato completo lá, tá faltando uma atividade minha da primeira VA ainda, de sala de aula, e eu fiz todas. Teria como o senhor dar uma olhada ou não tem como? Zilder, só um minutinho que eu vou finalizar a gravação e olho para você, tá ok? Tá bom, tá bom. Obrigado.